O negócio é o seguinte, 2024 já começou e a grande dúvida da maioria dos investidores é saber quais são os melhores fundos imobiliários para compor a carteira de investimentos durante esse ano que se iniciou. E se eu te disser que através de uma pesquisa de alguns indicadores que estão disponíveis na internet, você vai ser capaz de montar uma planilha que te direcione para os melhores fundos imobiliários de 2024, através de uma análise sobre perspectiva dos índices e dos indicadores, é possível que você projete quais ativos terão melhores resultados no ano de 2024. Lembrando que existe uma regra no mundo dos investimentos de que retorno passado não é garantia de retorno futuro. Então, o que eu vou te trazer é um espelho do passado para que você possa ter condição de fundamentadamente escolher quais ativos são mais interessantes, são mais seguros, quais ativos têm o seu perfil para poder colocar esses ativos em carteira no ano de 2024. Então, se esse vídeo te agregar algum conteúdo, considere deixar um like e se inscrever no canal, porque a gente vai começar aí uma série de vídeos para falar de educação financeira e para trazer questões de investimentos do dia a dia do mercado brasileiro e internacional. Roda a vinheta e vamos para o vídeo. Então, vindo aqui para a tela do computador, primeiro passo a gente tem que abrir um navegador do Google Chrome e você vem e digita Fundamentos. Digitou Fundamentos, você vai clicar. Aqui na tela a gente tem uma opção de buscar, esquece empresa, você vem buscar fundo imobiliário. Não precisa preencher nada disso aqui. E aqui você tem todos os FIIs listados na Bolsa de Valores, com segmento, cotação, dividend yield, valor de mercado, liquidez. Então, uma série de indicadores que você vai conseguir visualizar para poder escolher o que mais se adequa para a sua necessidade. Como que você vai fazer isso? Seleciona tudo, dá um Ctrl C, vem aqui na sua planilha de Excel, clica aqui e dá um Ctrl V, copiou a planilha, colou a planilha aqui do lado. Então vamos aqui, ó, formatação simples. Vamos fazer o seguinte, a gente vai excluir aqui coluna D, preço do metro quadrado e aluguel você exclui, não precisa. Coluna I também não precisa. Vamos deixar a vacância média. Contando segmento, cotação e outros índices que a gente vai ter que considerar. Para ficar de uma forma clara, vamos fazer o seguinte. A gente vem aqui em papel, dados, inserir filtro. E aí aqui a gente acaba agora colocando um filtro para facilitar a nossa pesquisa, o nosso trabalho. Primeiro vamos ver quantos fundos estão listados. 354 ativos. A gente vai ter que começar aqui um processo de filtragem. Vamos para o primeiro indicador. A gente vai analisar aqui valor de mercado. Então você vem aqui na abazinha do filtro e coloca em ordem decrescente. Então, o primeiro critério que a gente vai fazer aqui vai ser eliminar os fundos imobiliários listados com menos de 700 milhões de capital. Vamos excluir e a gente já conseguiu chegar aqui em menos de 60 fundos imobiliários. Muito bom. Indo para o campo de liquidez, a gente vai selecionar agora aqueles ativos que são bastante negociados em bolsa. E o que é que o indicador de liquidez ele traz para a gente? Quantidade de cotas que são negociadas diariamente em bolsa. E o que é que a gente está procurando aqui? Está procurando ativos que tenham negociação acima de 1 milhão em bolsa de valor. Acima de 55 ativos disponíveis na carteira, eles possuem liquidez acima de 900 mil. Vem ver comigo agora um filtro interessante que é preço sobre valor patrimonial. No preço sobre valor patrimonial, aqui a gente tem o valor que custa cada cota. Como que a gente vai filtrar isso daqui? Na minha opinião, o melhor cenário é que a gente possa tentar deixar o valor mais próximo de 1, por ser naturalmente aquele que traduz o valor mais justo da cota. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que esses ativos aqui negociados a 13, 12, 8%, eles estão sendo negociados 8%, 13% acima do valor que realmente
está disponível aí no valor patrimonial. Então, esses ativos estão caros, não vale a pena você adquirir com base nesse critério que a gente estabeleceu. De igual forma, você vai dizer, olha só quem apareceu aqui no final da lista, HCTR 11 a 0,33. Então você vai dizer, nossa, Júnior, então está sendo negociado com 67% de desconto, então está muito bom. Calma, tudo aquilo que está muito barato a gente tem que desconfiar. Então, o HCTR11 está sendo negociado com todo esse deságio aqui em razão de uma série de problemas crônicos que esse fundo vem passando. Então, ele não é um fundo seguro para poder compor a sua carteira. Tá? Ele é um fundo muito arriscado, um fundo que trouxe muito problema nos últimos meses aí. Então, utilizando o mesmo critério lá de cima, a gente vai eliminar aqueles ativos que possuem mais de 10% de desconto. Então aqui até 0,91 a gente está falando aqui de 9% de desconto. Chegando assim ao total de 44 fundos imobiliários. Então aqui nos nossos indicadores já trabalhamos o P sobre VP, o valor de mercado e a liquidez. Vamos deixar aqui um amarelinho. Vamos falar de quantidade de imóveis. O que é que você procura? Você procura fundos que possuam uma quantidade de imóveis razoáveis. Então, assim, aquele fundo que possui um único imóvel, ele não é um fundo seguro. Você quer fundos que tenham mais de 8 ativos. Então, aqui, ó, 9, ficou 754. Esses três fundos imobiliários aqui, a gente eliminou. Ah, Júnior, então vamos eliminar todos esses aqui que estão com 0 imóveis? Não, calma. E veja outra situação. No campo segmento, a gente tem fundos imobiliários que negociam não propriedade de imóveis, mas dinheiro, títulos e recebíveis. Então, como a gente está falando de fundos denominados, chamados fundos de papel, a gente não tem necessariamente nenhum imóvel atrelado a esse ativo. E até por isso você tem que ter um pouco de cuidado na hora de selecionar ou na hora de escolher algum fundo desse para compor sua carteira. Da mesma forma que a gente usou aqui a métrica para baixo, de poucos imóveis, a gente vai adotar a métrica para cima com relação a esses 3 ativos aqui que tem que tem ali 30 imóveis para cima. Por quê? A gente aqui está falando de fundos que são fundos de desenvolvimento, então não necessariamente eles possuem esses imóveis disponíveis e locados. Então aqui a gente excluiu, restou para a gente 37 fundos imobiliários. Então vamos fazer o seguinte agora, na vacância mesmo critério. O que é que significa vacância? É a taxa de desocupação desses imóveis. Então o que é que você não quer? Você não quer aqui adquirir ativos que possuam vacância. Por quê? Porque o objetivo principal do fundo imobiliário, se ele está vago, obviamente não vai gerar nenhuma renda para o investidor. Então a gente faz o seguinte, a gente vem nos imóveis que estiver acima de 9% de vacância e a gente elimina esse ativo da nossa listinha. Fechamos aqui o último item com relação à vacância média. Vamos para o Dividend Yield. O que é o Dividend Yield? O Dividend Yield é justamente a remuneração que esse ativo vai te gerar. Ou seja, quanto de percentual que ele retorna como rendimento para a sua conta. O Dividend Yield aqui está sendo apurado na razão de 12 meses. Então, nosso objetivo aqui é refletir o valor do Dividend Yield acumulado nos últimos 12 meses. O que é que a gente faz? Retira aqueles fundos imobiliários que pagam pouco Dividend Yield. Já aqueles ativos que estão com alta distribuição de dividendos, eles também precisam ser analisados com critérios. Geralmente são títulos atrelados a fundos de papel que negociam aí dívidas. Dito isto, para que a gente não tenha dor de cabeça, vamos eliminar aqueles ativos que estão pagando mais de 13% de dividend yield. Então, analisando isso, a gente vai ter dividend yields, a gente vai ter ativos que estão pagando dividendos de 7% até a razão de 12%. Como que você vai fazer a escolha agora? Você começa a analisar por segmento.
Então você tira todos aqui da seleção e vai analisar, por exemplo, fundos de shopping. Aplica o filtro e de todos aqueles fundos que estavam listados, a gente tem agora 4 fundos do segmento de shopping. Já te falei que valor de cotação é o último critério menos importante que você tem que considerar, tá? A gente tem aqui 4 ativos que pagam entre 7% e 8%, que estão com P sobre VP aqui razoável, mais ou menos na métrica aí do valor justo. Num critério geral, dividend yield aqui a gente vê que está entre 7,82 e 8,40. Então o que é que chama a atenção aqui nesses ativos? O que é que me chamou a atenção? Então assim, de bate pronto, não é recomendação de compra, mas o fundo que se destaca entre os 4 selecionados aqui é o XPML11. XPML11 ele é um fundo que se sobressai em relação aos demais por estar sendo negociado próximo do preço justo, por ter uma grande quantidade de imóveis e a vacância apresentar quantidade zero. Então, ó, nos híbridos, a gente tem aqui 3 fundos imobiliários que, para escolher, já vou te falando, você tem que estudar. Híbrido por quê? Porque geralmente do segmento ele pode tratar de lajes corporativas, galpões logísticos, mas também pode ser aí casadinho com fundos de papel ou com outros tipos de fundo de tijolo. Então a gente tem aqui, ó, BTLG11, que é um fundo excelente, mas que está tendo uma vacância aqui de 4%. E a gente também tem o KNR11, também é um fundo que eu conheço muito bem, que paga 7% de dividend yield, negociado ali um pouco acima do seu preço justo e que também tem uma quantidade de imóveis da nossa seleção. Não tem imóvel, vamos excluir ele. Sobrou 2 aqui, BTLG11 e KNR11. Tenho certeza que os dois são consistentes e bem interessantes. Lembrando mais uma vez que isto não é nenhuma recomendação de compra. Logística, vamos aqui aos fundos de logística, são meus fundos favoritos. Todos são fundos muito bons. Analisem dividend yield, analise se ele está sendo negociado dentro do preço justo. Os filtros de valor de mercado de liquidez estão aqui. Leia o relatório gerencial e veja aquele que mais se adequa com a sua situação. Sem ser recomendação, se eu fosse escolher, me chama a atenção aqui GGRC11, porque está pagando um dividend yield bem elevado para ser do segmento de logística, tá? Então 10,38 aqui tem um valorzinho considerável, mas com a ressalva para o XPLG11, que também é um bom fundo imobiliário. Vamos ativar um verdinho também para que possa entrar aqui na nossa linha de pesquisa. Pelo amor de Deus, aqui muito cuidado com o que vocês vão escolher, tá? São ativos que pagam altos valores de dividend yield, mas que são ativos perigosos. Por quê? Porque está tratando de crédito. E quando a gente fala de crédito, a gente fala de dívida. E, obviamente, existe o risco de calote, sim. Como que você poderia filtrar de uma forma mais interessante? Vamos ver aqui em ordem decrescente aquele fundo de papel com maior valor de mercado. Então a gente tem um fundo de papel aqui com 7 bilhões de valor de mercado, altamente líquido e que paga um P sobre VP interessante, que é o KNIP11. Sem ser indicação de investimento, eu diria que por ser um fundo negociado abaixo do valor patrimonial e com um valor de mercado acima de 7 bilhões, com certeza seria um fundo que valeria a pena a gente estudar. Junto com ele você pode ver aqui, ó, vamos identificar o seguinte aqui, ó, faz um filtro e vê aquele que está sendo mais descontado. Então assim, a gente tem 20 ativos aqui, escolhe um que seja mais interessante, faz uma leitura dele. KNP11, do segmento de logística, GGRC11, fundo híbrido a gente tem o BTLG11, muito bom. De shopping a gente tem o XPML11, mas também na sequência a gente tem aqui o MOL11, ó, também vale a pena a gente estudar esses fundos, tá? XPLG e o KNR11, a gente selecionou aqui alguns, mas pessoal, tem 29 fundos imobiliários muito bons que com certeza vale a pena você se aprofundar em mais algum e verificar se ele atende aí o seu perfil.
Então vamos lá, Júnior, o vídeo é para conseguir identificar 3 bons fundos imobiliários para a carteira de investimentos em 2024. Então, sem mais delongas, lembrando que não é recomendação de compra, tá? São ativos que eu teria na minha carteira em 2024. Na logística, eu ficaria com o GGRC11. Nos shoppings eu teria o XPML11 e no híbrido com certeza eu teria o BTLG11. Então identificamos GGRC11, XPML11 e BTLG11. 3 fundos imobiliários que vale a pena você se aprofundar, se debruçar sobre o relatório gerencial e identificar se algum deles compõe ou poderia compor a sua carteira de investimentos. Aliás, se você já tem algum desses ativos em carteira, então faz assim, eu já falei para você 3 fundos que, se eu fosse comprar em 2024, poderia estar indicado dentro desses que a gente conseguiu filtrar. GGRC11, XPML11 e BTLG11. Então me fala, você tem algum desses ativos em carteira? Ou que outro ativo que eu esqueci ou que na minha métrica que acabou deixando passar, que fundo imobiliário bacana você tem carteira, mas que não foi identificado aqui nessa métrica? Comenta aqui embaixo e, se possível, se eu te agreguei algum conteúdo, considera dar um like e se inscrever no canal, que a gente vai continuar trazendo excelentes vídeos como esse daqui para vocês. Esse foi o vídeo de hoje, até a próxima, sucesso!